você. Sejam bem-vindos ao nosso jornal. Hoje, 14 de janeiro de 2026. Que chuvinha gostosa aconteceu hoje à tarde, né? Você acredita que eu conversei com algumas pessoas, eu só escutava assim, mas aqui não está chovendo. E outras assim, aqui caindo muita água. E eu falei assim, nossa, na mesma cidade, como que as coisas mudam, né? Bom, hoje eu vou fazer um jornal um tantinho diferente. Gostaria, assim, de pedir a vocês que seria mais ouvido do que mesmo matéria. Nós vamos estar falando de fatos que acontecem na nossa cidade, sobre um prisma, sobre uma visão, e eu gostaria que vocês, assim, se fosse nos criticar, por gentileza, nos envie aqui suas mensagens, se você concorda, se você não concorda, com aquilo que nós vamos apresentar a vocês. Então, daqui a pouquinho a gente faz. Primeiro eu vou fazer os agradecimentos. Vamos lá. Uma família inteira pediu para nós fazermos os agradecimentos que estão nos assistindo hoje. Família Plácido, inteirinha assistindo a MDTV. Um abraço aí para o senhor Sebastião Plácido. Segundo o seu filho, você é um fã incondicional da gente, não perde nenhum jornal. Muito obrigado. Sua esposa Benedita Plácido, inclusive o filho dele, do Juninho Plácido, o Benício Plácido, que vai ser apresentado à sua igreja neste domingo. Parabéns a toda a família e agradecemos imensamente todos vocês. E aproveitar que nós estamos falando do Juninho Plácido, nós não podemos deixar também de mandar um agradecimento e um abraço ao vereador Ditão da Ambulância, que nos assiste todos os dias. Inclusive, quem nos passou isso, Ditão, foi o seu amigo Juninho Plácido, diz que você assiste o nosso jornal todo dia. Muito obrigado mesmo, agradecemos a sua audiência. E, quando eu falo assim as coisas aqui, não é com o intuito de criticar ninguém, é simplesmente levar informação às pessoas. E quando você fala assim, deixar de falar um pouco, esquecer os vereadores, não é isso. Nós queremos é levar informação à população. A população precisa ser bem informada. Esse é o nosso objetivo e é isso que nós levamos a todos vocês. E só lembrando a todos que o Juninho Plácido, ele tem um programa aqui na TV todo sábado. Qual horário? Só confirma para nós, porque eu tenho 11 horas da manhã. Conectando o Café. É um programa daqui da emissora que eu convido a todos a estarem assistindo o nosso, lógico, toda a programação, e nesse caso aí, a família Plácido, todos juntos aqui no sábado, poder estar assistindo nossa programação. E por falar em programação, nós temos a senhora Juraci Donizete, é moradora do bairro IP Pinheiros. Quando nós falamos aqui de manutenção da cidade, lembra que nós falamos aqui da Avenida Ponta Grossa, se não me falha a memória, ali no IP1, IP2, não, IP2, aquela região, que eu sempre confundo um pouco esses IPs. Bem na lateral ali da pista, nós falamos, e ela nos mandou esse vídeo aqui, essa foto do IP Pinheiros. Tem a foto aí para colocar para nós, por gentileza, que a senhora Juraci Donizete nos enviou. Aí ela fala assim, dá uma olhada à altura do mato aqui do bairro do IP Pinheiros, olha só. E lembra o que eu comentei com vocês? Lembra o que eu comentei com vocês? Se a cidade já está suja, se o mato está alto, vai ficar muito mais ainda, porque foram demitidos inúmeros funcionários da área de limpeza urbana e coleta de lixo. Então, vocês vão verificar que nós vamos ter algumas deficiências nessa área na parte de prestação de serviços públicos municipais. Então, isso que a senhora Juraci Donizete está nos mostrando é uma grande realidade.
Beleza? Quando eu começo a falar assim de Mogi Guaçu, é aí que eu falo para vocês que eu vou fazer um esclarecimento que eu gostaria, assim, dessa atenção maior dos senhores para o que nós vamos falar. Mogi Guaçu hoje, pela sua grande área de extensão territorial, ocupa o 8º lugar de maior município do estado de São Paulo. Olhe bem, Mogi Guaçu ocupa o 8º maior em termos de tamanho de área territorial. Nós temos uma diversidade de bairros, distritos industriais e tudo mais nessa cidade. Mas aí eu falo para vocês, em todo esse período que eu, você, nossos pais e futuramente nossos filhos e netos estão vendo em Mogi Guaçu, esse tamanho de Mogi Guaçu, o que está refletindo em termos de progresso, em termos de prosperidade, em termos de empregos, em termos de desenvolvimento. Nós temos uma área tão grande e nós temos um município, parece que atravacado, travado. E aí eu falo para vocês, será em razão dos nossos políticos? Será podemos dizer que é da população que vota sempre nos mesmos políticos? Por isso que Mogi Guaçu está nessa situação travada, que não se desenvolve? Nós temos o poder na mão de fazer essa cidade grande, bela e próspera. Então nós temos que transformar essa riqueza, esse tamanho da cidade em desenvolvimento, em renda per capita para a nossa população. E, no entanto, todos esses anos que nós estamos vivendo, parece que nós estamos vendo o município cada vez mais regredindo, aumentando as suas dívidas, aumentando os seus gastos, e a população mais sem atendimento médico, mais sem educação, mais sem prosperidade, sem desenvolvimento, sem... Então, vamos pensar nisso. Não adianta nada nós sermos o 8º município maior do estado de São Paulo e, em termos de qualidade de vida, de renda, nós estarmos lá embaixo mais ainda. Pense nisso. E antes de nós começarmos para as nossas matérias, eu vou focar em uma situação e vou pedir a ajuda da direção do nosso jornal, porque eu não peguei aí a data que nós falamos. Se não me falha a memória, foi por volta de julho ou agosto. Nós falamos sobre a Faculdade Franco Montoro. Nós levamos conhecimento do que estava acontecendo na Faculdade Franco Montoro. Aí a Faculdade Franco Montoro foi e colocou essa nota de esclarecimento. Não sei se vocês vão lembrar que nós colocamos essa nota de esclarecimento em que ela falava que tinha alguém falando fake news. Essa nota de esclarecimento nós levamos a público aqui no jornal. Em que período, por favor? Conseguem lembrar? Eu sei que foi julho. Foi julho? 7 de julho. Olhe bem, nós falamos isso em 7 de julho. Está aqui, ó. E eles colocaram essa nota de esclarecimento, e significa que nós já falamos antes, e aí eles colocaram essa nota de esclarecimento falando de fake news. Então agora, não tire a nota, eu vou falar agora, primeiro, com os alunos do último ano, este ano, que estão cursando a Faculdade de Medicina. Eu estou falando agora para os vereadores da cidade de Mogi Guaçu. Eu estou falando para o diretor da Faculdade Franco Montoro. Estou falando com o prefeito municipal. Estou falando com vocês em casa. Nós avisamos em julho que os alunos que se formassem o ano passado iriam ter problemas de registrar os seus diplomas no MEC. Consequentemente, iria ter dificuldade de tirar o seu CRM.
Os alunos que se colaram grau o ano passado não são doutores, são formados na Faculdade de Medicina pela Faculdade Franco Montoro, agora não tem o seu diploma registrado no MEC, não tem, e nós avisamos isso o ano passado, no primeiro semestre, para a faculdade tomar providências, está aqui. Por que eu estou falando agora para os alunos do último ano hoje? Ajudar a pressionar a faculdade. Por quê? Porque os ex-alunos que colaram o grau e foram até a faculdade buscar esclarecimentos, sabe o que eles encontraram? Uma porta fechada na cara deles. A faculdade não os atendeu. A faculdade não conversa com eles. Quando pede esclarecimento de como que está o registro da faculdade junto ao MEC. E tem essa nota de esclarecimento que é fake news. Fala que é fake news agora a Faculdade Franco Montoro. Fala que o que nós estamos falando é mentira. Fala que o que nós dizemos, que vocês estavam irregulares junto ao MEC, é mentira, Faculdade Franco Montoro. Vereadores, vocês não vão tomar providências com relação a isso? Esses alunos agora que se formaram vão ter que honrar o financiamento dessa faculdade, que já que são formados, tem que começar a pagar o financiamento. Como que eles vão pagar o financiamento se eles não podem tirar plantão? Se eles não podem prestar serviços, se eles não podem assinar um documento como médico, porque não tem CRM. Faz agora uma nota de esclarecimento, falando que o que nós estamos falando é mentira. Você tem todos os formandos que colaram graus como testemunha que o que eu estou falando é verdade. Imagina agora, eles se formaram. Tem uma dívida monstruosa, porque não pagava mensalidade de 12 mil reais todo mês, isso vai gerar juros em cima de juros. E agora não conseguem trabalhar. Como que eles vão pagar? Vão virar bolsinha na esquina? Conversei com alguns médicos, não daqui, de São Paulo. Olhe bem, fui já em São Paulo, que é um grande centro que tem vários hospitais e locais para se trabalhar. A palavra que eu tive dele foi o seguinte: ele faz parte de um grupo de rede de WhatsApp de médicos. Qualquer plantão que aparece é colocado nesses grupos. Ele fala que se o médico não estiver olhando para lá, a hora que abriu ele fala, peguei, ele não consegue tirar plantão mais em lugar nenhum, porque tem excesso de médicos. E alguns que se formam não conseguem nem registrar o seu diploma, porque a faculdade fez tudo aquilo. Vamos criar uma faculdade de medicina, fez isso, fez aquilo, agora o diploma não consegue ser registrado. Eu não estou falando de qualidade de formação, eu estou falando de legalidade do curso. E o que os vereadores estão falando disso? Nada, calaram a boca. E o que a prefeitura fala disso? Nada, fica muda. E nós falamos que a faculdade estava irregular. E mantém irregular e formou os alunos. E agora, quem que vai pagar o financiamento desses ex-alunos que já colaram o grau, que agora não são mais alunos? São doutores? Não são. São nada mais do que formandos de uma faculdade de medicina. E detalhe, eles não conseguem fazer residências, sabe por quê? Porque primeiro o diploma não está registrado, segundo, porque eles têm que passar num concurso, das poucas vagas de residência que existem para se fazer no estado de São Paulo. Para as poucas vagas de residência. Que não são todos que conseguem vaga de residência. E aí o que acaba acontecendo? Muitos que se formaram não têm conhecimento suficiente para prestar uma prova para entrar numa vaga de residência.
Aí ele tem que fazer um cursinho de faculdade de medicina, ele tem que fazer um cursinho de faculdade de medicina para prestar concurso para fazer residência. Olha que absurdo! Porque o que ele tinha que ter aprendido na faculdade, não aprendeu. Isso para vocês verificarem a crise que está se criando no curso de medicina. Está aqui, ó, a prova de que o que nós falamos. Quando a gente fala, o pessoal sabe, é fake news, é mentira. Está aqui a mentira que foi falado, que eles falaram que nós falamos em julho do ano passado, e está aqui a prova hoje, concreta, sólida, cristalina, que os alunos estão passando apertado. Alunos não, porque agora já não são mais alunos. Quem que vai responder por eles agora? Por isso que eu falei para vocês que o jornal hoje ia ser meio que de fala. Pense vocês agora aí. Se coloquem na função desses ex-alunos formados em medicina que não conseguem exercer a profissão. Se coloquem no lugar dos alunos do último ano esse ano, que estão vendo o que eles vão passar quando se formarem ou colarem grau, que serão os próximos agora. Senhores, por isso que eu falo que nós temos que ter pé no chão e sabermos o que nós estamos falando e fazendo. E aguardem, porque hoje conversei com uma pessoa, não vou dizer o que, quem, quando sim, porque foi hoje. Ele está elaborando uma forma de nós olharmos a prefeitura de forma que ela deveria mostrar para a população e não mostra. Então, aguarde, vai ser uma surpresa que tenho certeza que vai derrubar muita gente que nunca imaginava isso. Vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho. Não é um trabalho meu, mas foi a pedido nosso para a gente fazer a todos vocês. Olhe bem. E agora, antes de eu passar para o intervalo, quero fazer um alerta para você que possui jet ski, lancha, barcos. Por que eu quero mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês agora 2 vídeos, rapidinho juntos, de algo que aconteceu em uma represa bem próximo de nós. E eu vou explicar. Assistam o vídeo depois, aí eu quero explicar para vocês um grave acidente que aconteceu, que pode acontecer com vocês em qualquer instante. Às vezes fala assim, se acontece com os outros, não acontece com a gente. Olha que aconteceu com um profissional da área. Vejam o vídeo desses 2 barcos. São 2 vídeos mostrando um barco após o acidente. Assistam. Tem como dar um pause no vídeo? Põe o segundo que eu acho que fica mais fácil. Ou esse daqui, só dá um pause aí para nós. Aí. Dá um pause. O que acaba acontecendo aqui? Não sei se vocês conseguem verificar aqui em cima que tudo que está na parte superior do barco não existe mais. O que acabou acontecendo com esse barco que estava em uma represa? Eu vou explicar para vocês. Normalmente as pessoas vão lá, utilizam o barco, depois guardam
depois vai utilizar de novo, guarda, utilizar de novo. O que acaba acontecendo? Vou falar o que aconteceu nesse barco, que pode estar acontecendo com o seu barco, com o seu jet ski, e às vezes vocês não atentam para isso. Esse acidente aconteceu essa semana, por isso nós estamos mostrando para vocês, para que vocês se atentem para isso. Normalmente esses barcos, eles têm um revestimento interno. Qual revestimento? Ou tem um banco, ou tem alguma coisa revestindo a parte interna para deixar o barco bonito, apresentável e tudo mais. E na parte de fora tem a parte de metal, alumínio. Então o que acaba acontecendo? Entre essa parte do metal e esse revestimento de estofamento ou qualquer outra situação assim, fica um espaço vazio. O que acabou acontecendo nesse caso aqui, que pode estar acontecendo com a sua embarcação? Olhe bem. O combustível do barco começou a evaporar e ficou nessa parte entre a camada externa e a camada interna do revestimento. Quando for da partida na ignição, esse combustível que estava já nessa área explodiu. Nesse caso, explodiu e quem estava no barco, conduzindo o barco, foi lançado à água, 50% do corpo queimado. Coronel, que providência que nós vamos ter que fazer? Simples, quando você parar o barco, deixe qualquer área dessa parte aberta, tipo o jet ski. Vou dar um exemplo. O jet ski, tira o banco, deixa sem o banco, porque se o combustível começar a evaporar ali dentro, ele vai sair. No barco, deixe alguma dessas áreas de compartimento aberta para que saia. É uma coisa simples, são medidas simples que evitam acidente para você que possui barco. Não, mas eu não tenho. Você não tem, mas se você tiver um amigo que tenha, você pode falar para ele. Vamos para o intervalo, a gente volta rapidão. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Pode deixar, pode deixar. Aí você tira na hora que eu sair, que eu entrar. Estamos de volta. Olha só a matéria que nós estávamos falando agora há pouco aqui do barco que explodiu em uma represa aqui próximo de nós. Vocês veem só? Acidente tem que acontecer, nós temos que tomar o máximo de cuidado, cautela, para não termos esses dissabores. Bom, vamos lá?
Avenida Nicolanzi ainda continua interditada. Lembra que nós falamos para vocês? Quem vem no sentido aqui, centro, rodovia lá em cima, ela está interditada. Tem matéria para mostrar aí para nós? Se não tiver? Então, vejam só a matéria que ainda continua interditada. Assista. A faixa da Avenida Prefeito Nicolanzi, no sentido centro-rodovia, está interditada para execução das obras de instalação de galerias de águas pluviais do empreendimento residencial Santa Rosa. O bloqueio atinge o trecho entre a rotatória de acesso à Avenida Brasil e o trevo da SP-340. Durante esse período, o tráfego fica totalmente restrito das 7 às 18 horas, inclusive para veículos e moradores. Entre as 18 horas e as 6 horas da manhã, a via será liberada ao trânsito, com sinalização de segurança. Nossa, cansaço chega. Não sei se chega para vocês, mas para mim tem hora que ele chega e pega a hora que a gente menos espera. Então, essa aqui são as máquinas trabalhando na Avenida Nicolanzi. A gente percebe que lá, tome um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Por que nós estamos falando isso? Como estão mexendo com remoção de terras e chuva, pense nisso que eu falo para vocês no seguinte coisa: barro, chuva, lama, escorrega carro, motos e assim sucessivamente. Pense nisso que eu estou falando para vocês, para nós não termos essas situações aqui que podem nos causar constrangimento. Beleza? Bom, então, aí essa mesma situação de interdição agora é total na rodovia da Cachoeira. Ela também agora não passa ninguém, nem sentido Mogi Guaçu Cachoeira e nem sentido Cachoeira Mogi Guaçu. Completamente interditado. Quem estiver do lado de lá, tem que fazer o contorno lá em cima por Mogi Mirim, ou chegando lá em cima, descer naquela vicinal paralela à linha férrea, que vem ali, sabe ali, bem na lateral do Parque dos Eucaliptos, desce ali e vem chegar aqui embaixo, para vocês verem. Então, são os únicos acessos que tem. Então, aqui estão fotos de parte das obras que estão acontecendo, para vocês saberem. Vocês imaginem agora que de Mogi Guaçu não vai, de Mogi Mirim não vem, como que está o comércio, principalmente os restaurantes da Cachoeira. O que eles devem estar penando e sofrendo na queda de volume de almoços e refeições nesse período agora, esse período de interdição. Você imagina como deve estar caindo. Só lembrando um detalhe, vocês imaginarem nessa época agora, que é férias, calor, que a população iria para o restaurante lá aproveitar com a sua família e estão fazendo essa obra, vocês imaginem o que eles devem estar tendo queda de arrecadação nesse período. Então eles devem estar sofrendo e muito. Para vocês verem, não é pouco não, por isso que eu falo que a gente tem que pensar um pouco nessa situação. E agora? Consórcio 8 de abril. Isso é um fato que às vezes eu vou até comentar com vocês, por que eu quero pensar de uma maneira mais tranquila. Senhores, Consórcio 8 de abril entrando em greve, hoje eles estão em estado de greve. Eu não entendo por que as prefeituras não querem conversar com os funcionários. Mas o sindicato não é representante legal. Se o consórcio parar, quem vai sofrer é a população, não é a administração. Chega e conversa com os funcionários, não precisa conversar com o sindicato, converse com o sindicato. Olha só essa matéria que ainda fala, tem problemas judiciais. Para com isso. Veja a matéria.
Em meio ao imbróglio sobre a representação sindical, os trabalhadores do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril, presentes na Assembleia do Sindisul, decidiram pela manutenção do estado de greve, por tempo indeterminado, iniciado no dia 5 de janeiro. Assinaram a ata da Assembleia 15 trabalhadores. Tem certas coisas que você não precisa inventar desculpa para resolver um problema. São 7 municípios? Sente os 7 prefeitos. São 8 municípios? Sente os 8 prefeitos e decidam o que vai acontecer. Mas tem que esperar a decisão judicial para verificar. Se a decisão judicial esperar aí daqui 1 ano, 2 anos, e os funcionários do consórcio 8 de abril, que são responsáveis pelos atendimentos do SAMU, pararem, quem vai atender a população quando precisar? Quem que vai atender a população? Ambulância de Mogi Guaçu não tem para atender nem as necessidades da cidade, vai atender essa demanda que é o SAMU que atende? Vocês estão vendo só? Imagine agora, eles estão em estado de greve, eles paralisarem. Não vou dizer se eles vão paralisar 1 hora, 1 dia, 1 semana. Se eles estiverem paralisados e o seu parente, o seu filho, o seu pai, você precisar de uma ambulância por urgência e emergência, saber que eles estão em greve, porque os prefeitos, hoje o prefeito de Mojimirim não quer sentar para conversar, você vai falar o quê? O que você vai falar para esse prefeito? Se uma pessoa morrer por falta de atendimento médico, porque eles estão em estado de greve, a culpa não é deles. A culpa são das autoridades eleitas pelo povo, que não quer atender os anseios deles. Não querem discutir o aumento salarial, as solicitações, as reivindicações que eles precisam. Ou vocês acham que eles têm equipamentos, material para atender a população quando precisa? Só estou perguntando, vocês acham que eles têm tudo? Vocês acham que quando eles vão para uma ocorrência, eles levam todos os equipamentos? As ambulâncias estão todas rodando? Nós já mostramos foto para vocês de um monte de ambulância na oficina, porque não é consertada. Nós já mostramos para vocês. Então, senhores, não é porque eles estão trabalhando num trabalho essencial que eles têm que serem escravizados. Pense nisso, senhores. Vamos também levantar a nossa voz em prol dos funcionários da área da saúde, em especial dos que estão no consórcio 8 de abril. Vocês estão achando que é só SAMU? Não é não. Tem funcionários do consórcio 8 de abril no hospital, nos postos de saúde. Tem funcionário em vários locais. Você imaginou se pararem todos? Aquela história, nós temos que pensar o seguinte, que vocês que estão aqui reivindicando, quando tiver reunião, vocês também têm que ir, participar, votar, exigir. Não é ficar calado esperando assim, os outros que têm que ir, quem vai lá vota por nós. Não é isso. Vocês têm que estar juntos para votar. Então, quando tiver reunião, vai lá, estejam juntos com vocês. Vá lá, todo o grupo de funcionários. Só lembrando, todos vocês juntos são sempre mais fortes. Pense nisso que nós estamos falando. E assim, vamos encerrar o nosso jornal de hoje. 14 de janeiro, o mês já acabou praticamente.
Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.